Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Claudinho, você já conhece, do pré-vestibular da Univir. Além de ser o professor Claudinho, do pré-vestibular da Univir, sou também o professor mais bonito deste curso, você já sabe disso. Professor de História do Brasil, de História Geral, e muito feliz em tê-lo como aluno. Seja bem-vindo e eu me sinto honrado em poder fazer parte dessa sua história de vitória. Certo de que em casa você mantém a disciplina, mantém a responsabilidade com os conteúdos que estão sendo repassados para você, para que ao final do ano você possa ter seu nome escrito na relação dos aprovados, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Estudamos na última aula as principais características do Brasil pré-colonial. Dissemos que quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, não despertaram de imediato o interesse pelas novas terras descobertas. Aprendemos na aula passada que de 1500 a 1530, o Brasil teve uma economia essencialmente extrativista, do chamado extrativismo vegetal à exploração do pau-brasil. E para que servia o pau-brasil, perguntamos na aula passada, depende de quem ia usar esta madeira, não é? Para os índios, o pau-brasil servia como lenha, para os europeus, servia como mercadoria, era matéria-prima para a extração de um corante e fabricação de tintas de cor avermelhada para os tecidos da Europa. Aprendemos ainda na aula passada que a extração do pau-brasil foi efetivada, foi feita pela mão de obra indígena, que você nunca irá responder numa prova, mão de obra escrava, seja ela indígena, seja ela africana, pois a mão de obra africana foi um acontecimento triste da nossa história a partir do Brasil colonial. Então, no Brasil pré-colonial, a mão de obra indígena por meio do escambo, e aprendemos que o escambo é a troca do trabalho indígena por miçangas, quinquilharias, presentes de pouco valor para os europeus, mas de um significado importante para iludir, para enganar os nossos nativos, os nossos índios. Aprendemos ainda na aula passada que nesse período pré-colonial há que se falar em expedições de reconhecimento e de defesa do litoral, ou as chamadas expedições guarda-costa, não é? De Gaspar de Lemos, Cristóvão Jacques, entre outros. Nesse período não há que se falar em expedições colonizadoras, pois as expedições colonizadoras começarão a partir de hoje com a história do Brasil colônia. Vem com a gente então, mudando o tema da aula de hoje, início da colonização no Brasil. E aí, há que se perguntar, ou quando falamos do Brasil colônia, está aqui na nossa tela, esse Brasil colônia vai, pessoal, de 1530 até 1822. Eu vou marcar aqui para você, 1500, está aqui, ó, Brasil colônia, 1530, desculpe aí, eu fiquei emocionado sabendo que você está em casa, muito concentrado na nossa aula aqui pela Univir. Então, o Brasil colônia vai de 1530 até 1822. 1530 a 1822. Corta para mim. Olha, estudando história, é possível que você encontre nos seus livros de história, de química, você não vai encontrar nada falando sobre o tema, que você encontre datas divergentes. Possível. A história, como a disciplina mais importante que temos na vida, para o nosso estudo e para a nossa formação, é uma ciência subjetiva que possibilita a interpretação divergente de pessoas para pessoas. Eu costumo dizer que se eu fosse escrever um livro hoje sobre o atual presidente da República,
Eu escreveria a partir do ponto de vista ou da minha crença a respeito do governo dele. Alguém vivendo a mesma época, na mesma em que eu vivo, poderia escrever também um livro sobre o mesmo presidente com um ponto de vista completamente diferente. Estaria errado? Não, professor. Apenas seriam interpretações divergentes para o mesmo fato. Na história é muito comum isso, de tal modo que quando eu falo Brasil colônia de 1530 até 1822, você pode encontrar nos seus livros de história Brasil colônia 1530 até 1815. Existe uma outra divisão, outro conceito, que ao invés de 1822, traz, pessoal, 1815. Para alguns, o Brasil foi colônia de 1500, está aqui, 1530, de 1530 até 1815. Então, para alguns, o Brasil foi colônia de 1530 até 1815. Eu, particularmente, gosto dessa divisão. Eu prefiro essa. Professor, e o que foi que aconteceu em 1815? O senhor disse na aula passada que no dia 7 de setembro de 1822, o senhor e Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro I, proclamaram a independência do Brasil. O senhor mentiu ontem, ou está mentindo ontem ou na aula passada, ou está mentindo hoje? Nem na aula passada e nem hoje. E o que foi que ocorreu, professor, em 1815, para que o senhor traga a ideia de que a partir daí o Brasil deixou de ser colônia? É que em 1815, você está lembrado, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Sim, em 1815, o Brasil saiu oficialmente da condição de colônia e subiu um patamar na hierarquia política, tornando-se Reino Unido a Portugal e Algarves. Professor, o senhor está dizendo que em 1815 o Brasil saiu do domínio português? Não disse isso, meu lindo jovem, minha linda jovem, eu não disse isso. O Brasil continuou sendo dominado por Portugal, contudo, numa situação política diferente, melhor do que a condição de colônia. Ser colônia é, sem sombra de dúvida, a pior situação que um povo pode se encontrar. A colônia não tem outro objetivo que não seja atender às necessidades da metrópole, e no nosso caso especialmente. Em 1815, o Brasil, portanto, saiu da condição de colônia, se tornou Reino Unido a Portugal, até 1822, quando proclamamos a nossa independência. É possível que você encontre numa prova, ou mesmo no seu livro de história, essas duas datas divergentes, que não vai alterar certamente na hora da pergunta, tudo bem? Comigo na tela, para começar a falar da história do Brasil, a gente começa, portanto, a pensar numa coisa muito importante. O Brasil foi colônia de exploração ou o Brasil foi colônia de povoamento? Penso eu, aqui com os botões da minha cabeça, que toda aula de história deveria começar primeiro assim. Me põe inteiro na tela, por favor. Penso que deveríamos começar a partir desse ponto de vista. O Brasil foi colônia de povoamento ou colônia de exploração? Quando eu estava na universidade, a minha professora querida, dona Giselda, professora Giselda, dizia assim: a América Latina é atrasada, subdesenvolvida, em consequência do tipo de colonização que teve. Eu, como aluno teimoso, tinha uma dificuldade enorme de compreender isso.
E eu dizia, ou perguntava, professora, mas já se foram tantos anos. Se o Brasil deixou de ser colônia de Portugal em 1822 ou 1815, como queira, mas se o Brasil saiu do domínio português em 1822, não já deu tempo a gente se libertar disso? Então, o nosso atraso, o nosso subdesenvolvimento não é fruto de uma culpa nossa e não dos portugueses? Quando eu saí da universidade, percebi que a minha professora tinha razão e eu estava merecendo levar uma pedrada porque eu não conseguia compreender aquele conceito ou aquela história da herança maldita que ela estava passando para a gente. A pergunta é: o Brasil foi colônia de povoamento ou colônia de exploração? Vou perguntar de novo. O Brasil foi colônia de povoamento ou colônia de exploration? Colônia de exploração? Porque isso tem tudo a ver com a história futura do país. Quando pensamos na colonização da América, a gente divide a colonização da América em duas modalidades: colonização de povoamento, comigo na tela, colonização de povoamento, está aqui pessoal, colonização de povoamento e colonização de exploração. Qual é o principal objetivo do explorador? Qual é? Que pergunta difícil. Qual é o principal objetivo do explorador, se não explorar, sugar do explorado até a sua última gota de sangue? E o Brasil foi colônia de exploração, ou melhor assim, todos os países da América, colonizados por Portugal ou por Espanha, foram colonizados na modalidade colonização de exploração. América do Norte, Estados Unidos e Canadá, e vamos aqui nos deter principalmente aos Estados Unidos, colônia de povoamento. Talvez por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, se explique a origem do desenvolvimento de lá e do subdesenvolvimento daqui. Desculpem. Pois bem, a colonização de exploração não levou apenas nossas riquezas. Pelo contrário, levou nossas riquezas, mas também a nossa capacidade de autogestão, de autoconfiança, de autodeterminação. Eu vou repetir isso. A nossa colonização de exploração, o Brasil enquanto colônia de Portugal, a metrópole, Portugal não levou só nossas riquezas, mas levou também a nossa capacidade de autoconfiança, de autogestão, de autodeterminação. Aqui por trás de mim tem 3 bandeiras lindas: a bandeira do Brasil, a bandeira do estado de Roraima e a bandeira da Univir. Isso é uma coisa rara na nossa história. Raramente a gente vê uma cerimônia importante com a presença da bandeira nacional ou de um símbolo nacional, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo. Quando você assiste qualquer um filme de origem norte-americana, terá sempre uma bandeira norte-americana balançando em alguma parte da tela. Porque lá eles têm um sentimento de orgulho, de nação, aliás, um sentimento até que chega a ser um sentimento de superioridade em relação às outras nações. Nós, pelo contrário, temos vergonhas de sermos brasileiros. É uma coisa triste. Mas é que demoramos muito tempo a criarmos uma identidade nossa, o sentimento de pátria, o sentimento de nação.
E eu estou falando do sentimento de pátria, do sentimento de nação verdadeiro. Não é sentimento de vestir uma camisa da CBF e já se defender como se fosse um patriota de primeira linha. Eu estou falando um sentimento que torce, que luta pelo desenvolvimento do seu povo sem vergonha da sua nação, da sua história. Quando eu era adolescente, ou mesmo quando cheguei à universidade, no curso de História, muitos colegas perguntavam se eu era alemão, holandês, americano, e lembro como se fosse hoje. Aliás, eu me achava, eu me sentia o cara quando me confundiam com um gringo. Que coisa mais idiota, que coisa mais tola. E eu lembro como se fosse hoje, que uma micarande, carnaval, fora de época, em Campina Grande, 50 mil pessoas, mais ou menos, no Parque do Povo, uma moça se aproximou de mim e perguntou assim: você é americano? E eu me achei na hora e respondi: yes. Lá pela madrugada ela disse assim: você está de parabéns. E eu perguntei por que. Ela disse: você fala um português muito claro. Eu disse: sim, eu sou do Congo, uma cidade lá no interior da Paraíba, uma cidade tão longe que o vento chega morrendo com falta de ar. E eu disse: sim, eu sou do Congo. E ela disse: mas você não disse que era americano? E minha resposta: sim, eu sou americano do Sul. E ela desapareceu e eu nunca mais a encontrei. Olha, esse sentimento que passaram para a gente numa colonização de exploração, que por mais de 300 anos disseram que a gente não era nada, porque tudo que era bom vinha da Europa, e aqui no Brasil só tínhamos selvagens e negros escravos. Por mais de 300 anos dizendo que a gente não era nada, a gente de fato se sentia um nada, e nem americano a gente se sente. Se eu começasse minha aula com um sotaque de estrangeiro, de gringo, e dissesse: olha, eu sou americano, estou aqui para dar aula para vocês, a primeira ideia que viria na cabeça é que eu estava vindo dos Estados Unidos, porque só eles parecem ser americanos e a gente não tem sequer essa prerrogativa de também se sentir assim. Sim, somos americanos do Sul, somos brasileiros, colonizados no sistema de exploração, comigo na tela, e aqui vem uma grande diferença entre essas duas modalidades, que é o assunto recorrente em prova. Na colonização de exploração, nós tivemos uma colonização numa tentativa ou numa busca de se produzir para, está aqui pessoal, colonização de exploração, como uma produção agrícola em grande propriedade e para exportação. Corta para mim. Olha, na colonização de exploração, nós tivemos uma produção baseada na grande propriedade, no grande latifúndio e voltada para o mercado externo. João Cabral de Melo e Neto, em sua obra clássica Morte e Vida Severina, fez uma dura crítica à concentração fundiária no Brasil, notadamente no Nordeste. E em parte do seu livro ele diz que muitos severinos de Maria não têm sequer um palmo de terra para cair morto de morte morrida. E assim mesmo, como fomos colonizados na modalidade de exploração, aqueles que vieram de Portugal para o Brasil, vieram com um objetivo claro: enriquecer o máximo possível, explorar todas as riquezas da colônia, sugando até a última gota de sangue dos colonizados, sem nenhum compromisso com o nosso desenvolvimento. Você está entendendo? Na colonização de exploração, comigo na tela, na colonização de exploração, há uma produção agrícola em grande propriedade e voltada para exportação.
Na colonização de povoamento, tivemos uma produção baseada na pequena propriedade e voltada para o mercado interno. Olha a diferença. Não produzimos açúcar para adocicar a boca dos brasileiros. Aquela música do Beto Barbosa, uma lambada antiga, você não é dessa época, adocica, meu amor, adocica. Esse adocica pode ser com açúcar de outro canto, não com açúcar produzido no Brasil colônia. Porque o açúcar que aqui se produziu foi voltado para adocicar ou para adoçar a boca do europeu. Na colonização de povoamento, baseia-se na pequena propriedade, ou na chamada propriedade familiar e a produção voltada para o mercado interno. Cai uma questão em prova dizendo assim: com base nos seus conhecimentos adquiridos nas aulas do Claudinho, no pré-vestibular da Univir, marque a alternativa que corresponde às características da colonização de povoamento e da colonização de exploração. Comigo na tela. Aqui poderia ser literalmente, pessoal, alternativa letra A correta. Enquanto na colonização de exploração houve uma produção agrícola em grande propriedade e voltada para exportação, na colonização de povoamento, a produção em pequena escala, pequena propriedade e voltada para o mercado interno. Diga que bonito isso. Naturalmente, isso tem uma consequência na formação da sociedade e na distribuição dos bens produzidos. Na colonização de exploração, produzimos açúcar e o nosso povo se manteve salgado, vamos dizer assim, não é? Na colonização de exploração, produzimos carne e nosso povo continuou com fome. Aliás, ainda hoje, o Brasil é um dos maiores produtores de carne bovina e o seu povo continua desnutrido. Você não conhece ninguém com cara de desnutrido aqui na Univir, não é verdade? Mas continuamos sendo um grande produtor de carne, calçado, soja, e o nosso povo longe do direito desses bens produzidos. Existe alguém muito rico e do outro lado alguém muito pobre, ou existe alguém pobre de um lado e um miserável do outro. Porque desde o início da nossa formação, encontramos esta origem. Os grandes proprietários de terras, aqueles que vieram da Europa para cá, escravizando aqueles arrancados da África ou os índios encontrados em suas aldeias. De tal modo que, a partir desse pensamento, que de um lado eu tenho a colonização de povoamento e do outro lado a colonização de exploração, começamos a encontrar a justificativa para a profunda desigualdade social que toma conta da América Latina. Tudo bem? Comigo na tela. Na colonização de exploração, vamos ter uma mão de obra fundamentalmente escrava de índios ou negros. E esta corta para mim, e esta é uma das páginas mais tristes da nossa história. Eu costumo dizer que quando falamos da escravidão no Brasil, falamos de uma forma tão natural que meia página de história é suficiente para comentar o assunto. E imaginamos a escravidão como uma coisa tão natural quanto o plantio da cana-de-açúcar, o que é uma grande falha da nossa nação. Por mais de 300 anos, negros foram arrancados da África, jogados em porões dos navios negreiros trazidos para o Brasil, e calcula-se, por exemplo, que de 3,5 a 4 milhões de negros foram escravizados no Brasil.
E as consequências disso ainda estão latentes na nossa sociedade, no racismo, no preconceito, na desigualdade racial, na falta de democracia racial, que é uma marcante ainda na história da América. Enquanto na colonização de exploração, comigo na tela, enquanto na colonização de exploração, tivemos o trabalho escravo de índios ou negros, na colonização de povoamento predominou o trabalho livre ou assalariado. Você está entendendo? Percebe que numa questão de prova você não precisa inventar. E eu costumo dizer que para se sair bem numa prova de história, você não precisa ser um expert em história, você precisa ter o conhecimento mediano, descobrir onde está a alternativa correta, e a única forma, ou a melhor forma para você fechar a prova de história, é marcar todas as alternativas corretas. Quem faz isso não tem problema algum. E para marcar a alternativa correta, eu preciso ir eliminando aquelas que estão fora da conjuntura que estamos a estudar. Eu te disse desde o início da aula não, porque eu não venho para cá para dar aula, no início do show, eu comecei a dizer a você, que as colonizações da América do Norte e da América Latina tiveram modalidades diferentes, está lembrado disso? Na colonização de povoamento, predominou o trabalho livre, e é o suficiente para percebermos que neste país, Estados Unidos, me refiro, a desigualdade social será menor do que na colonização que predominou a mão de obra escrava. Cai uma questão em prova dizendo assim, com base nos seus conhecimentos, adquiridos nas aulas do Claudinho pelo pré-vestibular da Univir, marque a alternativa que corresponde às características da colonização de povoamento e colonização de exploração. E você pode responder tranquilamente. Enquanto na colonização de exploração predominou a mão de obra escrava de índios e negros, na colonização de povoamento predominou a mão de obra livre e assalariada. E vem aqui comigo, vem, preste atenção, fique em silêncio em casa, para que você guarde essa informação para os séculos sem fim, amém. Aqueles que saíram de Portugal ou da Espanha para a América Latina, e vamos aqui nos determos ao Brasil, aqueles que vieram para cá não vieram perseguidos pela justiça, a não ser aqueles condenados por crimes cometidos em Portugal e vieram para o Brasil para pagar pena. Isso é uma outra história. Grande parte dos que para cá vieram com a intenção de ficarem ricos ou mais ricos ainda e voltarem o mais rápido possível para a metrópole. O rei de Portugal chamava o cidadão e dizia assim: olha, você, Duarte Coelho, fidalgo da minha casa, homem da minha confiança, tem dinheiro, você quer receber um grande lote de terra lá no Brasil? E o cara vinha para cá com a intenção de ficar mais rico ainda, repito, de sugar até a última gota de sangue que corria nas veias do colonizado. Ao contrário daqueles que foram para a América do Norte. Aqueles que marcaram a colonização de povoamento, e vamos aqui fazer referência aos Estados Unidos da América. Aqueles que foram para lá saíram correndo, perseguidos pelo absolutismo real do rei da Inglaterra, do rei da França, saíram perseguidos após as reformas religiosas. A França, por exemplo, um reino católico. A Inglaterra fez a reforma anglicana do rei Henrique VIII. E os calvinistas, querendo seguir sua fé, sua doutrina, não puderam ficar na Inglaterra anglicana. E fugindo
para continuarem com a sua crença e a sua fé. Vieram para a América do Norte, para não voltar mais para a Inglaterra, para dar origem a um novo povo, a uma nova nação, a um novo país. Vieram com o compromisso de desenvolver a região que eles iam morar. Eu costumo dizer, imagine que eu, Claudinho, fã de Tepequém, eu digo o seguinte: eu vou para Tepequém, ver se eu encontro diamante. Eu vou passar uma semana em Tepequém ou um mês em Tepequém. Se eu vou apenas em busca de diamante, qual compromisso eu estou levando para o desenvolvimento de Tepequém? Nenhum. A minha intenção é encontrar diamante, cavar, destruir a natureza, matar quem tentar se pôr na minha frente, dar uma cabeçada nele, não quero nem saber. Eu quero saber mesmo diamante, eu quero de diamante. Agora imagine que eu estou pensando o seguinte: eu vou para Tepequém para morar lá. Você acha que eu chegar lá, eu quero dar cabeçada no povo? Não. Você acha que eu quero destruir a natureza lá? Não. Você acha que eu quero ficar cavando, poluindo a terra, a água? Não. A primeira coisa que eu quero certamente é criar uma escola para que meus filhos possam lá estudar. Depois eu quero uma igreja para que eu possa levar meus filhos à igreja. Depois eu quero um posto de saúde para que eu possa ter assistência médica lá. Depois eu quero energia elétrica, água encanada. Percebam, a intenção quando eu estou indo para morar, para povoar, é diferente da intenção na colonização de exploração. Comigo na tela. Na colonização de exploração, um dos grandes males da nossa história foi o chamado Pacto Colonial Rígido, enquanto na colonização de povoamento tivemos a ausência do Pacto Colonial, enquanto tivemos na colonização de exploração o Pacto Colonial Rígido. Na colonização de povoamento tivemos a ausência do Pacto Colonial. Tivemos a ausência do Pacto Colonial. Deixa na tela um pouquinho para que o aluno possa copiar. Então, não precisa cortar para o Claudinho, deixa na tela 1 minuto aí. Pois bem, você está copiando e eu vou falando aqui com você um pouco. Olha, Pacto Colonial foi um grande mal imposto pela metrópole contra a colônia de exploração. E o que significa isso, professor? Pacto Colonial? Que a colônia só podia ter qualquer relação comercial com a metrópole. Isso é o pacto do bicho que fede a enxofre, eu digo. O que é pacto? O que é pacto? O que é pacto? Pacto, meu amor, é um acordo de vontades. Pacto é um acordo de vontades. Você só fica com alguém, por exemplo, porque firmou um pacto com ele. Tive um aluno que disse assim: professor, eu estou afim de uma mina, e eu vou chegar para ela e vou dizer assim: vamos fazer um pacto? Eu disse: você vai ter muito sucesso, não é? Com essa sua aproximação. Mas há um pacto, não é? Eu te pego, tu me pega, não é? Tu me amassa, eu te amasso, tal, me joga na parede, vira lagartixa, enfim. Só há duas pessoas, só ficam juntas porque fizeram um pacto. Você chega numa balada, corta para mim. Você chega numa balada e aí vê aquele cara, loiro, alto, magro, careca, de óculos, de olho azul, o padrão de beleza nacional, e aí você diz assim: eu quero ficar com ele. Aí se aproxima e dá um bicão nas minhas pernas. Pois bem, e eu digo assim: eu não vou ficar com você. Aí a pessoa diz: se não ficar eu lhe mato. Eu digo: então eu fico. Isso é pacto? Não, isso é violência. Então o termo pacto colonial é um termo adequado do ponto de vista da Europa, porque todos aqueles que fizeram oposição ao pacto foram mortos, foram esquartejados.
A exemplo do Tiradentes, por exemplo. Então, na colonização de povoamento, nós tivemos uma ausência do pacto colonial. E claro, porque a colônia, ou as colônias, as 13 colônias da América do Norte, começaram a ter a sua autonomia política administrativa desde o início do povoamento. É claro que esse termo povoamento é um termo também pecaminoso, não é? Porque a gente só povoa aquilo que está despovoado. E se nós escravizamos os índios aqui no Brasil, nos Estados Unidos, eles mataram os índios. Um americano leso, no século XIX, chegou a dizer o seguinte: eu estava em Manhattan, no século XIX, eu morava em Manhattan, e aí conversando com um americano, ele disse assim: índio bom é índio morto. E eu lembro que eu disse: você é um otário. E aí a gente rompeu a relação de amizade e eu vim para Roraima, me tornei professor da Univir. Então lá nos Estados Unidos, a ideia era o seguinte: índio bom é índio morto. Então lá eles mataram os índios, aqui nós escravizamos. Mas a colonização de povoamento não teve o pacto colonial com a metrópole, no caso a Inglaterra, já que a América do Norte foi colonizada pelos ingleses. Comigo na tela, na colonização de exploração, predominou a monocultura. Na colonização de povoamento, a policultura. O que é isso, professor? Na colonização de exploração, quando eu falo em monocultura, é que dedicamos a nossa produção basicamente a uma única atividade, econômica, Nos dedicamos basicamente ao açúcar por quase 2 séculos, depois à mineração, de tal modo que produzia-se aquilo que era valioso para o mercado europeu. Aliás, eu costumo dizer que só produzimos cana-de-açúcar porque o produto mais valioso era a cana-de-açúcar. Se o Brasil tivesse sido colonizado no século XVIII, provavelmente teria produzido algodão para atender às necessidades da indústria têxtil da Inglaterra. Produzimos cana-de-açúcar porque era o produto mais valioso. Então aqui a monocultura. E quase tudo vinha da Europa. Daqui mandávamos produtos ou matéria-prima, o açúcar para o refino lá na Europa, e tudo que precisávamos comprar no sentido de tecidos, calçados ou qualquer outros utensílios, trazíamos do mercado europeu. A nossa atividade ficou quase que exclusivamente na atividade açucareira, ou pelo menos por 2 séculos. Comigo na tela, na colonização de povoamento, como queria se manter a máxima autonomia em relação à Inglaterra, em relação à metrópole, aqui nós diversificamos a atividade econômica. Por isso, policultura, houve uma diversificação da atividade econômica. Pois bem, colonização de exploração, diante de tudo que estamos vendo países pobres. Está aqui na tela, colonização de exploração, países pobres. Porque a nossa existência não teve uma razão de melhorar a vida do nosso povo. A colonização de exploração foi para enriquecer a metrópole e não a colônia. Eu disse no início da aula qual o principal objetivo do explorador, e a resposta é explorar, colonizar, sem qualquer compromisso com o desenvolvimento dos colonizados. Aliás, eu vou te falar uma coisa. A pior coisa da vida é ser colônia. Ser colônia é uma desgraça, porque só serve, aliás, em tudo, não é? Quando usamos o termo colônia, é dizer, a colônia está para atender às necessidades da metrópole, do explorador. O nosso povo morre com fome, a comida do nosso lado.
Eu lembro que tem um filósofo famoso aí no Brasil, que ele disse o seguinte: fiz uma experiência com 2 indígenas e os levei ao mercado central de São Paulo. Quem conhece o mercado central de São Paulo sabe qual grande a fartura de alimentos vendido ali. Você vende de tudo. Mas ele disse que ao chegar numa banca, tinha um monte enorme de tomates de boa qualidade. E um bocado de tomate jogado no lixo, podres. E 2 crianças começaram a colher esses tomates podres. E o indígena perguntou assim: mas por que eles estão pegando o tomate do lixo, se tem tanto tomate aqui? E aí o filósofo disse assim, um professor muito famoso e palestrante aí no país, ele disse: porque para pegar esses tomates que estão aqui na banca, tem que ter dinheiro. E os indígenas que não tinham costume com a vida urbana perguntaram: e eles não têm dinheiro? E o professor disse: não tem. Quem tem dinheiro compra o tomate de boa qualidade. Quem não tem, está com fome, pega no lixo. E os indígenas disseram o seguinte: vamos embora, porque já estamos cansados de ver o que acontece na cidade grande. E é exatamente assim. Na colonização de exploração, países pobres, povo miserável. Na colonização de povoamento, países ricos. Na colonização de exploração, países de clima tropical, o que significava dizer que produzíamos aquilo que a Europa não conseguia produzir, por exemplo, a cana-de-açúcar. Na colonização de povoamento, na colonização de povoamento, países de clima subtropical, conseguia se produzir basicamente aquilo que se produzia na Europa também. Daí porque estava muito menos importante a sua localização para atender às necessidades da Europa. Na colonização de exploração, primeiro construiu-se uma igreja. A palavra igreja ficou comida aqui, mas você que está anotando no seu caderno, na colonização de exploração, primeiro se construiu uma igreja, porque fomos colonizados dentro de um dogma cristão muito profundo, não é? Em nome da fé se podia fazer tudo. Na colonização de povoamento, primeiro se construiu uma escola, e daí aquela analogia que eu fiz, quando estiver pensando aí para Tepequém, ou explorar o diamante, ou morar lá. Primeira coisa que eu quero quando vou buscar o diamante é apenas explorar e fazer tudo, até matar alguém se for o caso. Quando eu pensei na hipótese de ir para Tepequém morar, eu já pensei numa escola, numa igreja, no asfalto, em água encanada, energia elétrica. Portanto, a origem do nosso atraso, do nosso subdesenvolvimento, está também ainda como consequência da modalidade de colonização que nós tivemos. E eu lhe disse no início que por mais de 300 anos, nós não nos sentimos nada. E se alguém disser para a gente durante 10 anos que nós somos galinhas, é provável que a gente comece a pensar que é galinha mesmo, e quando a gente for à privada, a gente vai achar que vai pôr um ovo, certamente. Porque se alguém dizer assim, você não presta, eu digo, se alguém disser assim, Claudinho é um safado, eu digo, é mentira sua, eu sou um cara legal. Mas daqui a pouco, mais uma pessoa diz isso. Claudinho é um safado. Eu digo, não sou. Eu sou um cara legal. Quando a terceira pessoa disser que eu sou um cara safado, eu começo a pôr em dúvida. Será que eu não sou safado mesmo? É isso. Portanto, nós fomos colonizados em tal modalidade que tudo que era bom vinha da Europa. E como nós ainda pensamos isso hoje, queremos conhecer os teatros europeus e não conhecemos o Teatro Amazonas, que é o 5º mais belo do mundo. Mas
Queremos conhecer os teatros de Roma, os teatros de Londres, sem conhecer sequer o teatro de Boa Vista. É isso. Eu digo que se alguém, um cantor internacional, vier fazer um show em Boa Vista, vai lotar de tal forma que os ingressos se esgotarão na primeira semana, ainda que o cantor cante numa língua que eu não entendo uma palavra, mas eu quero ir assistir. Mas se for o nosso trio tão famoso, Eliaquim Rufino, Neubel Shoa e Zeca Preto, a gente sequer vai assistir às belas músicas deles. Porque a colonização de exploração ensinou para a gente que tudo que era bom vinha de fora. E assim ficamos durante 300 anos com esse pensamento. Sem uma cara, sem uma identidade, sem se sentir nação. E olha que coisa grave. Os europeus não aceitavam que a gente se sentisse europeus. Nos chamavam de selvagens. Indígenas, a gente também não queria ser, porque era sinônimo de selvagem aos olhos do explorador. Negro, africano também não queríamos, porque era sinônimo de escravidão. De tal modo que essa herança maldita ainda permeia a cultura da nossa sociedade. Desculpem. Pois bem, aí nós vamos encerrar a aula daqui a pouquinho. E aí você vai relembrar em casa que a colonização da América seguiu duas modalidades: povoamento versus exploração. Que todos os países da América Latina, Brasil, aliás, o Brasil é uma exceção na América, é o único país de língua portuguesa, sabia disso? O Brasil é o único país da América de língua portuguesa. Argentina, Colômbia, Peru, Uruguai, Paraguai, Chile, Equador, todos esses países, Venezuela, todos esses países falam a língua espanhola, porque foram colonizados pela Espanha, e na modalidade colônia de exploração. Aprendemos que a América do Norte, Estados Unidos, naturalmente, foram colonizados, ou os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses, que fugindo da Inglaterra, pelas perseguições políticas ou religiosas, foram na intenção de formar um novo lar, uma nova nação, um novo país, dando origem ao que nós chamamos de colônia de povoamento. Que na colonização de exploração predominou a grande propriedade, o latifúndio, e a produção voltada para o mercado externo. Que na colonização de povoamento predominou a pequena propriedade e a produção voltada para o consumo interno. Que na colonização de exploração predominou a mão de obra escrava de negros e índios. E na colonização de povoamento, a mão de obra livre ou mão de obra assalariada. Aprendemos que na colonização de exploração predominou a monocultura, a dedicação exclusiva a um determinado tipo de atividade econômica. Na colonização de povoamento, a policultura, a busca pela autossuficiência, produzir aquilo que os colonos precisavam, sem a necessidade de comprar ao mercado europeu. E por fim aprendemos que na colonização de exploração, primeiro se construiu uma igreja, até para que a igreja participasse da formação cultural desse povo. E na colonização de povoamento, construiu-se primeiro escolas. É muito interessante, porque na doutrina católica, a riqueza não é sinônimo de salvação. A riqueza, aliás, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, disse o nosso Salvador, Jesus Cristo. Quando pegamos isso e inserimos no interesse econômico, a Igreja Católica passou a condenar a riqueza como um instrumento de perdição. Então, na América Latina, a colonização de exploração, a Igreja condenava a riqueza. Na colonização de povoamento, colonizada pelos calvinistas,
A riqueza era sinal de salvação, era sinal de escolhido de Deus, era sinal de ter sido eleito por Deus. Então lá valorizava-se a riqueza. Aqui a riqueza era sinônimo de pecado, principalmente para os mais pobres. É pobre porque Deus quer. E se Deus quis assim, cabe a gente se contentar com a vontade de Deus. Tudo bem? Na próxima aula, na tela rapidinho, na próxima aula iremos estudar a formação administrativa do Brasil. As chamadas capitanias hereditárias, câmaras municipais e governo geral. Mas será assunto para o próximo encontro. Eu gostaria de continuar com você, mas como diz o filósofo Piton da Escandinávia balcânica, tudo que é bom dura pouco, mas o suficiente para se tornar inesquecível. É com muito prazer que digo, foi uma honra estar com você. Continue estudando para que o seu nome possa ser escrito na relação dos aprovados em nome de Jesus. Eu vou embora e volto no próximo encontro. Será rapidinho, é vapt-vupt, e o salário, ó.